Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? É uma alegria novamente poder trazer o desafio da palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá para Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 12, até o versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 12 a 23. Assim diz a palavra do Senhor lá em Colossenses 1, 12 a 23. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, agradecidos pela semana que se inicia, agradecidos, ó Pai, por iniciar essa semana na Tua casa, ouvindo da Tua palavra. Pai, perdoe os meus pecados, os meus pensamentos, perdoe as minhas falhas, minhas tristezas, tudo que me afastou de Ti. Ó Deus, por favor, deixamos perante o Teu altar as nossas ansiedades, os nossos erros, os nossos pecados. Ó Pai, nós chegamos diante de Ti por meio do sangue de Cristo, pedindo que o Senhor possa nos purificar de todo o pecado e de toda a iniquidade. Limpa os nossos corações, limpa a nossa mente. Ó Pai, acalma os nossos corações, tira a preocupação do que está acontecendo em casa, do que está acontecendo no trabalho, como a nossa semana será, Senhor. Nos ajude a nos concentrar na Tua palavra. Fala conosco, transforma-nos através da Tua santa palavra. Ajude-me em humildade e simplicidade a trazer esse texto. Que toda a glória seja dada ao Senhor, não a mim, mas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, meus irmãos? Como os irmãos bem sabem, nós estamos algumas semanas estudando Colossenses. Nós estamos na terceira semana. Nós, alguns dias atrás, vimos que Paulo e os seus companheiros ouvem sobre a conversão dos colossenses. Então, Paulo e seus companheiros oram, agradecem a Deus pela conversão e pela transformação dos colossenses. Também lá nós vemos Paulo e seus companheiros orando para que eles conhecessem mais da vontade de Deus, para que eles transbordassem, fossem cheios, controlados pelo conhecimento da vontade de Deus. E assim eles viveriam o quê? De forma digna. Então nós vimos na semana passada, se eu e você queremos viver de forma digna do Senhor, nós precisamos estar cheios do conhecimento de sua vontade. Nesta noite nós veremos a obra de duas pessoas da Trindade, ok? A obra de Deus Pai, de forma bem resumida, apresentada por Paulo, e a obra de Cristo, onde ele estende um pouquinho mais aí no texto de Colossenses. Lá no versículo 12, na parte B, nós vemos aqui, até o versículo 13, a obra de Deus Pai por nós. Essa primeira parte aqui da nossa mensagem
trata sobre a obra de Deus Pai por nós. É bem interessante que no versículo 12, na parte B, diz o seguinte: que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Isso é muito importante porque eu e você herdaremos a vida eterna, herdaremos as bênçãos do Senhor celestiais, não pelos nossos próprios méritos, mas sim porque Deus nos capacitou. Antes de conhecermos a Deus, nós éramos inimigos, filhos da desobediência. Nós estávamos debaixo da justa ira de Deus. Não havia nada em mim e em você que atraísse a atenção de Deus. Não havia nada que eu e você conseguíssemos atrair Deus para nós. E a palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para comigo, para com você, pelo fato de Ele ter entregue Cristo por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Então, isso é muito interessante, porque Deus nos capacitou para receber uma herança. Não foi por merecimento que você vai para o céu. Não é por merecimento que você vai para o céu. Mas simplesmente porque Deus teve misericórdia de mim e de você e nos capacitou. Se você estudar as Escrituras, o Novo Testamento, e ver a obra de Deus para nos resgatar, irmãos, é Deus amando os seus inimigos. Então Deus nos capacitou para herdar as bênçãos celestiais, para herdar a vida eterna. No versículo 13, continuando aí sobre a obra de Deus Pai ao nosso favor, nós vemos algo muito interessante. Diz lá o versículo 13, o quê? Ele o quê? Nos libertou. Ele nos libertou. É apresentado, amados irmãos, Paulo, ele apresenta aqui aos Colossenses que a libertação que eles têm do império das trevas não veio por meio das suas mãos, mas simplesmente por obra de Deus. Você é liberto não pelas suas forças. Você não é liberto do império de Satanás, da cegueira que Satanás traz, pelas suas próprias forças. É Deus que te liberta. E isso é bem legal porque Deus aqui, amados irmãos, não está no processo de libertar os crentes. Veja bem, se você é um salvo, isso é maravilhoso. Se você é um salvo, Deus não está... isso aqui é um outro contexto, tá bom? Vamos falar do contexto de salvação. Deus não está te libertando, está te salvando. Ele já te libertou. Ele já te libertou das algemas de Satanás. Ele já te libertou das garras, da cegueira do império das trevas, do domínio, do poder de Satanás. Hoje você não pertence mais a Satanás. Você não pertence mais a esse mundo. Você está livre deste mundo. Mas nós poderíamos parar por aqui e já é uma verdade muito bela. Só o fato de saber que você não é mais escravo. Que você não está mais algemado. Você não é mais filho das trevas. Você não está mais debaixo da justa ira de Deus. Isso já é fascinante. Mas o texto continua e nos mostra que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus não só nos salva, amados irmãos, mas Ele também nos transporta. Ou também esse versículo, esse verbo pode ser entendido como transforma. O Deus que liberta é o Deus que transforma. O Deus que liberta é o Deus que nos muda. É o Deus que tira você das trevas. É o Deus que coloca você em uma nova administração. Então, olha só que interessante isso, amados irmãos. O Deus que liberta é o Deus que transforma. É o Deus que muda. Então, é impossível o Deus Criador tocar numa vida e não transformá-la. Então, se você já experimentou essa libertação do império das trevas, saiba que você pertence a um novo domínio, a um novo reino. O reino de seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a obra de Deus Pai por nós. Deus, Ele nos capacita a receber uma herança, Deus nos liberta e Deus nos transforma.
Essa é a primeira obra que eu quero destacar esta noite aí, tá bom? A segunda obra, e um pouquinho maior, é a obra de Cristo realizada em nosso favor. O versículo 14 diz o seguinte: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo, ele vai apresentar Cristo aqui como Salvador, aquele que é o único que pode nos salvar. O texto, o versículo 14, Paulo está apresentando aqui Cristo como o nosso Salvador. A palavra redenção significa libertação. A palavra redenção significa libertação. E a palavra remissão significa perdão. Agora vamos ler o texto novamente. No qual temos a libertação. E no qual temos o perdão dos pecados. Ou seja, irmãos, é somente por Cristo que eu e você temos a libertação e o perdão dos pecados. Você quer ter vitória contra os seus pecados? Você quer ter vitória contra as suas lutas internas? Irmãos, é somente em Cristo que eu e você seremos libertos. Deus, ele alcança, Deus, ele promove a libertação entregando o seu Filho. Ok? E agora o que nós temos que fazer é depositar a nossa fé em Cristo. E é através de Cristo que eu e você seremos libertos e perdoados. Então Paulo, ele apresenta Cristo como Salvador. Paulo, ele vai apresentar Cristo como Criador. Versículo 15 até o versículo 17. Este é a imagem do Deus invisível. A imagem perfeita de Deus. O primogênito, o ser supremo, aquele que tem direito sobre toda a criação. Diz que, versículo 16, pois, e é uma explicação aqui, pois através de Cristo foram criadas todas as coisas. Cristo é o instrumento da criação. Continua o versículo ali. Cristo criou o que há nos céus, o que há na terra, as coisas que são visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ou seja, Cristo criou os anjos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso é bem legal. Porque a criação tem um autor. Deus. A Trindade está envolvida na criação. Ok? E aqui nós vemos que a criação tem um autor. Tudo foi criado por meio dele. E a criação tem um propósito para ele. Sabia que você tem um propósito? Você é salvo. Você é criatura de Deus. Você tem um propósito. Você foi criado por meio dele e para ele. O problema é que a humanidade não deu a devida glória que o Criador merece. Mas se hoje você que está aqui presente, entende isso? Você foi criado para ele. Então, sua vida deve ser vivida para ele. Ele é antes de todas as coisas, mostrando aqui sua eternidade. E todo o universo depende do nosso Criador. Paulo apresenta então Cristo como Salvador. Paulo apresenta Cristo como Criador. Paulo vai apresentar Cristo agora como líder. Aquele que é o líder da igreja. O nosso líder. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, eu sou um pastorzinho. O líder supremo dessa igreja não sou eu. Não é uma sede, é Cristo. É Cristo que nos governa, meus amados irmãos. O versículo continua e Paulo vai apresentar Cristo como vencedor. Aquele que venceu o poder da morte e ressuscitou com um corpo incorruptível. Versículo 18. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas.
Paulo ele vai mostrar aqui o seguinte, meus amados irmãos. Deus, Cristo estando aqui na terra, era 100% homem e 100% Deus. A morte não poderia detê-lo. A morte não poderia deter Cristo. Cristo vence a morte. Vence a morte por Deus e vence a morte por causa da sua natureza divina. Então Paulo ele apresenta a natureza divina, que não poderia ser detida pela morte. E é interessante que Paulo mostra Cristo como vencedor. Vencedor, aquele que venceu a morte. Aquele cuja natureza é vitoriosa, porque é uma natureza divina. A morte não poderia deter Cristo. Era impossível detê-lo. E, ao mesmo tempo, sobre essa natureza divina nos conquistou a paz. Eu e você, se eu morresse por vocês, eu não conseguiria apaziguar a ira de Deus. Se eu morresse por vocês, se eu entregasse a minha vida em favor dessa igreja, eu não conseguiria apaziguar, tirar a ira de Deus. Por quê? Porque eu sou pecador. Minha carne é a mesma carne de vocês. O meu sangue é o mesmo sangue de vocês. Mas note isso, irmãos. Lá em João nos diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, nos mostra o precioso sangue de Cristo que nos comprou. Versículo 18, 1 Pedro 1, 18. 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro que, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, Deus no Velho Testamento tinha um padrão. Para que o pecado fosse coberto, era necessário um animal específico e perfeito. A única forma de apaziguar a ira de Deus de forma definitiva, Deus enviou seu Filho para que a sua ira fosse apaziguada. Deus, ele envia seu Filho em figura humana, 100% homem e 100% Deus. Ele morre pelos nossos pecados, mas ele não só morreu, como ele venceu a morte. Nosso Redentor vive. Ele está vivo. E esse Redentor conseguiu aquilo que eu e você não conseguiríamos: a paz. Mas, pastor, como assim paz? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão legal, a minha família me ama. Que bom, isso é muito bom. Mas sabe, irmãos, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia nos diz que aqueles que pecam, o pecado nos afasta de Deus. Se você ler João 3,36, aqueles que não creem em Cristo, João 3,36 diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Muitas vezes nós não falamos sobre a ira de Deus. Deus é um Deus irado. Deus precisa punir o pecado. E ele pune o pecado na figura, ele pune o pecado em seu Filho. E o seu Filho, ele carrega todas as nossas iniquidades, ele carrega todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele recebe toda a ira de Deus, morre, derrama seu sangue, e ele conquista algo que eu e você não conseguiríamos conquistar.
algo impossível. Versículo 20. Uma conquista impossível. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ele restaurou, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. As pessoas que estão, os salvos que estão aqui na terra, são salvos não porque são bons, não são salvos porque pertencem a uma igreja, não são salvos porque seguem uma placa, são salvos porque creem e confiam unicamente nesse sangue. Você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você frequenta essa igreja há anos. Você não é salvo pelo batismo. Você é salvo porque você um dia entendeu que somente através desse sangue os seus pecados seriam perdoados. E esse sangue restaurou o nosso relacionamento. Reconciliar significa isso. Restaurar um relacionamento rompido. Ok? E aí o versículo 21 diz o seguinte: e a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento. Agora, olha só, preste atenção nesse versículo. Eu e você éramos o quê? Pode falar com convicção, se você não estiver dormindo. Nós éramos o quê? Estranhos. E o quê? Fala com, vamos acordar um pouquinho. Inimigos, né? Vamos lá? Inimigos. 1, 2, 3. Inimigos, tá bom? Só para acordar vocês. Eu e você éramos estranhos, ou seja, estávamos afastados, éramos estrangeiros, inimigos, no entendimento por causa do quê? Porque eu e você éramos inimigos, irmãos. Leia sua Bíblia aí. Por que eu e você éramos inimigos? Pelas vossas obras malignas. O que nos caracterizava como inimigos de Deus, irmãos? O pecado. É o nosso pecado, é a vida de pecado que caracteriza uma pessoa como inimigo de Deus. Você vê isso, Romanos. As pessoas que vivem em pecado estão dizendo simplesmente que elas são inimigas de Deus. Eu e você éramos inimigos de Deus. As nossas obras declaravam essas coisas. Éramos inimigos. E agora, porém, uma mudança radical. Cristo nos reconciliou. Ele restaurou o nosso relacionamento. Gente, pare para pensar um pouquinho. Inimigo, você já teve algum inimigo na vida? Alguém que não gosta de ver o seu rosto? Alguém que não gosta de você? Alguém que vive falando mal de você? Como que é o relacionamento com o inimigo? Amistoso? Legal? Ei, vem comer em casa. Você convidaria o inimigo para comer na sua casa? De forma alguma. Nós éramos inimigos. E aí olha só o sacrifício de Cristo, meus amados irmãos. E agora, porém, vos reconciliou. Restaurou o relacionamento seu com Deus. Antes você era inimigo. E agora, ao crer em Cristo pela fé, ao depositar a sua fé em Cristo, fomos declarados inocentes. Declarados inocentes, temos paz com Deus. Lembra Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificado. Justificado significa inocentes. Isentos de culpa. Não há culpa em nós. Mas essa culpa que não há em nós, não é pelos nossos méritos, mas simplesmente porque eu e você entendemos que é somente por meio do sangue de Cristo que Ele limpa os nossos pecados. A culpa é removida pela fé em Cristo. Ou seja, olha só que interessante. Agora, porém, Ele restaurou esse relacionamento rompido no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles o quê? Santos. Irmãos, qual é um dos atributos de Deus? Qual é o atributo supremo de Deus? Santidade. Santidade é o atributo supremo de Deus. Nós éramos imundos. Não havia nenhuma bondade em nós. Romanos capítulo 3, não há nenhum justo, não há alguém que atenda ao padrão de Deus, não há ninguém bom, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. E aí olha só o que Cristo faz por nós, meus irmãos. Ele restaura o nosso relacionamento com Deus. E olha só o que acontece para nos apresentar santos.
Irmãos, só quem tem esse atributo de forma suprema é Deus. Ou seja, diante dos olhos de Deus, aqueles que confiam em Cristo são santos, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, são inculpáveis. Não há culpa para aqueles que confiam em Cristo. Ele já pagou toda a sua culpa, todo o seu pecado. Você não tem nada a ser repreendido, ok? Você vai ver depois ao estudar Colossenses, que ele cancelou o nosso escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Amados irmãos, diante de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, eu e você somos limpos. A nossa conta foi paga. Não há culpa, não há mais acusação contra nós. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Não há mais acusação contra o povo de Deus. Cristo pagou tudo. Ele pagou tudo. Paulo apresenta Cristo como vencedor. Ele venceu. Algo que eu e você não conseguiríamos vencer. Ele pagou o alto preço pelos nossos pecados. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Ele conquistou a paz, coisa que eu e você não conseguiríamos. Ele restaurou um relacionamento que eu e você não conseguiríamos. Ele nos apresentou diante de Deus de uma forma que eu e você de nenhuma forma conseguiríamos. Nós, hoje, diante de Deus, não temos mais culpa. Quando você morrer, quando você encontrar o Senhor Deus, você não terá mais culpa. Seu escrito está pago. Não há mais dívida. Não há mais o que temer. Amados irmãos, versículo 23 encerra esse tópico. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Uma das características dos salvos é que essa verdade do Evangelho, tudo que eu disse para vocês, tem efeito no passado. O Cristo que salva, o Cristo que, aquela confiança na obra de Cristo, ela teve poder na nossa vida no passado, ela tem poder no presente e terá no futuro. Ok? Uma das características de um salvo verdadeiro é que ele continuará crendo nessas verdades. Você já viu aquelas pessoas que um dia disseram, eu era um cristão, e hoje uma vida totalmente entregue aos prazeres e nada a ver com as coisas de Deus? Na realidade, essa pessoa nunca conheceu a Deus. Então, amados irmãos, toda essa beleza, toda essa verdade que eu disse hoje aos irmãos, é uma verdade que deve ser aceita pela fé e mantida pela fé. Se você nunca creu em Cristo como seu Salvador, creia hoje. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, há perdão para você. Há perdão na cruz para os seus pecados. Creia. Creia que somente através de Cristo você terá a vida eterna. Pastor, eu quero me apresentar santo, sem culpa, sem repreensão diante de Deus. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor. Pastor, eu quero ter paz com Deus. Creia no Senhor Jesus. Paulo ele vai apresentar então a obra de Deus Pai e a obra de Deus Filho ao nosso favor. Ele mostra que por meio de Deus nós fomos libertos do império das trevas. Esse Deus nos transformou, Ele mudou a nossa localização, Ele mudou o nosso estado de vida. Antes éramos inimigos, agora por Ele, por causa da sua misericórdia, eu e você somos filhos de Deus. Por meio de Cristo temos a libertação e o perdão. Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Criador. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso vencedor. A obra da Trindade está também envolvida, na realidade está envolvida em tudo isso. Salvação e criação. Então, gostaria de deixar essa doutrina hoje para cada um de nós. Doutrina é muito importante, irmãos. Sabe, você já tropeçou em algum erro? E se perguntou, será que há perdão para mim?
Irmãos, há perdão. E hoje a palavra é essa. Cristo ainda continua reconciliando pecadores com Deus. Cristo é o único que nos aproxima de Deus. Sem Ele, ninguém poderá se achegar ao Pai. Então, se você hoje está longe de Deus, arrependa-se e peça perdão. E creia que somente por meio de Cristo você terá o relacionamento restaurado com Deus. Talvez hoje você está distante de Deus. Talvez hoje você está longe do Senhor. Arrependa-se. Arrependa-se e creia no perdão que há em Cristo. E talvez hoje, você aqui salvo, está duvidando do perdão de Deus para a sua vida. Creia no perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Um dos atributos de Deus, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessa, deixa e você alcançará a misericórdia. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa doutrina tão preciosa da salvação. Obrigado, Pai, por essas verdades elementares, fundamentais do cristianismo. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que temos aqui, ó Pai. Obrigado por tudo que aprendemos. Edifica a tua igreja e que saiamos daqui, Pai, alegres, porque é por meio de Ti que nós temos a esperança de vida eterna. Perdoe minhas falhas e todo orgulho que manifestei nesta pregação. Que toda a glória seja dada ao Senhor e não a mim. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.